Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 23 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a Lei do Amor. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje não poderia ser outro a não ser Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, que diz assim: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sempre que o assunto que vamos estudar nas Escrituras Sagradas está ligado à questão da lei, há uma preocupação muito grande por parte dos cristãos de cair em algum tipo de legalismo, onde a salvação pelas obras acabe substituindo aquilo que é o maior presente que o céu poderia nos dar, a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie, nas palavras do apóstolo Paulo. Entretanto, como é que devemos entender os mandamentos de Deus? Se os mandamentos não servem para nos salvar, como mencionamos na lição de ontem, qual é o seu propósito? Hoje nós vamos tentar analisar esses aspectos ligados à lei e então vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Como mencionamos anteriormente no nosso estudo, a lei de Deus ela não nos foi dada com o propósito de nos salvar. Se olharmos para ela apenas sobre essa perspectiva, ou tentando encontrar mecanismos através dos quais nós podemos agir de determinada maneira e então ser aceitos por Deus, então a beleza dos mandamentos do Senhor acabará se dissipando, acabará se perdendo no meio do caminho. Eu me lembro, por exemplo, quando eu descobri que queria passar o restante da minha vida com a Cláudia, que hoje é minha esposa. Nós havíamos namorado durante 2 anos e então resolvemos finalmente ir diante do juiz num primeiro momento e depois de um pastor e fazemos os nossos votos e prometer que um viveria para o outro a partir daquele momento. Agora, tente imaginar que depois de fazer os votos e prometer que eu seria fiel a ela na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na saúde, enfim, em todas as circunstâncias, e logo depois disso eu resolvesse continuar me relacionando com outras pessoas. Qualquer pessoa em sã consciência diria, mas que votos foram aqueles que você fez? De certa forma, quando nós olhamos para a lei de Deus é a transcrição do seu amor. E ao mesmo tempo, aquilo que serve como parâmetro para que o nosso relacionamento com o Senhor funcione. O que é importante que façamos para que, através de atitudes, nós possamos realmente comprovar o amor de Deus? Algumas pessoas mencionam que amam a Deus, mas acabam deixando de guardar os seus mandamentos e a própria Bíblia vai dizer que aquele que age dessa forma é mentiroso e nele não está a verdade. O amor a Deus deve ser demonstrado em atitudes, assim como o amor ao semelhante. O próprio Tiago chegou a mencionar que uma pessoa que sente fome e que vem até você e pede ajuda, e você simplesmente olha e diz, vamos orar por você, sem dar a essa pessoa aquilo que ela precisa, isso não é uma demonstração de amor, mas é uma hipocrisia. O amor verdadeiro, ele é materializado em atitudes. Por isso, como já temos mencionado todas as vezes que falamos sobre a lei de Deus, quando olhamos para a Bíblia, percebemos nas duas tábuas dos mandamentos aquilo que é a transcrição dos mandamentos do Senhor. Nos primeiros 4 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Nos outros 6 mandamentos, ao próximo como a nós mesmos. Quando Deus resolveu criar o universo, ele criou o universo estabelecendo leis, leis que deveriam nortear a vivência de todos os seres livres para que todos pudessem permanecer livres. Veja, a minha liberdade, ela vai até onde começa a sua. Se eu achar que sou mais livre que você e resolver utilizar o meu livre-arbítrio para, por exemplo, tomar coisas que são suas, se eu for mais forte que você,
Então, aonde é que está aqui o princípio do amor? O princípio do amor está na compreensão de que eu devo respeitar aquilo que lhe pertence, eu não posso me apropriar daquilo que não é meu. Por isso eu não devo cobiçar, eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo dizer falsos testemunhos contra o meu próximo. Então, esses mandamentos, eles servem como parâmetro para que o relacionamento seja perfeito. Quando vamos para o Jardim do Éden, nós percebemos que os princípios dos mandamentos de Deus estavam lá. Mas dentro de um ambiente perfeito, como era o Jardim do Éden, e com um ser humano perfeito, sem qualquer tipo de pecado, de noção de pecado e de egoísmo, não havia necessidade de Deus dizer, entre outras coisas, olha, não mate, não roube, não adultere, não cobice, enfim, não havia necessidade disso. Assim como não havia necessidade de dizer, olha, não tenha outro Deus, não faça imagem, honre teu pai e tua mãe, guarde o sábado. Por quê? Porque não havia nenhuma distração em relação a isso. O ser humano tinha prazer em obedecer a Deus. A lei estava gravada no coração do ser humano. A partir da entrada do pecado, o Senhor Deus teve que ser um pouco mais específico. É tanto que mesmo antes de que os mandamentos fossem dados de forma escrita a Moisés, eles estavam diluídos na experiência dos seres humanos. Quando você vai olhar para o livro de Gênesis, por exemplo, você encontra a noção dos 10 mandamentos diluídos nas histórias dos patriarcas. Os mandamentos de Deus, eles sempre fizeram parte da história da humanidade como elementos norteadores, tanto do relacionamento para com Deus, como também no nosso próximo. Por isso, toda vez que alguém vai para os mandamentos dizendo eu preciso guardar os mandamentos para ser aceito por Deus, essa pessoa não entendeu o que são os mandamentos. Assim como eu sou casado com a Cláudia, amo a Cláudia de coração, eu se pudesse voltar atrás e escolher de novo, eu a escolheria, 1000 vezes a escolheria. É a companheira da minha vida, a mulher da minha vida. Entretanto, eu não preciso ficar me policiando o tempo todo dizendo eu não posso ter um outro relacionamento, eu não devo cobiçar uma outra mulher, até porque o meu amor para com ela me basta. Entretanto, em nenhum momento da minha história o meu relacionamento com ela tá estabelecido em cima de proibições. Não, eu não procuro uma outra pessoa porque eu a amo. Eu não me interesso por outra pessoa porque eu a amo. Eu não tenho um outro relacionamento com outra pessoa porque eu a amo. Então, o respeito, o amor, aquilo que a gente tem dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, me basta. E quero continuar vivendo essa mesma realidade enquanto vivermos. Por isso, quando olhamos para o relacionamento com Deus e ao mesmo tempo os mandamentos serão um fardo se não tivermos um relacionamento de amor para com o Senhor. Por isso, a lei de Deus, ela é baseada em cima do princípio do amor. Antes que Deus pudesse dizer a Israel, olha, não tem outro Deus diante de mim, não faça imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, guarde o sábado, não roube, não mate, não adultere, não cobice, não minta. Antes que ele dissesse qualquer coisa como essa, ele disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu salvei vocês. Eu os trouxe para cá com asas como que de águias. Ele declara o seu amor e o seu cuidado para com o seu povo. Ele vai dizer, por isso, dentro do relacionamento que a gente estabeleceu, para que a gente permaneça unido um ao outro, é importante que alguns parâmetros sejam respeitados. Por que ele teve que dizer isso e teve que escrever isso? Porque o pecado mudou a natureza do ser humano. O ser humano agora tem tendências a quebrar o seu vínculo de aliança com o Senhor. Por isso, a menos que os mandamentos de Deus sejam vistos na perspectiva do amor e de um relacionamento de intimidade com Deus, que vai se refletir no relacionamento também com o semelhante, nós seremos legalistas. E aí então a guarda da lei não vai servir para absolutamente nada. Por isso hoje, tenha na sua mente muito claro aquilo que Deus espera de você. Guarde os mandamentos como uma expressão do relacionamento que tem com o Senhor e não como uma maneira de ser aceito por Ele. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos o Teu amor para conosco. Ajuda-nos a respondermos em amor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?